Olá, tudo bom? Bem, nós vamos dar continuidade aí, né, ao assunto das aulas que a gente já estava tendo. Nós estávamos nas últimas aulas falando sobre equilíbrio químico, então a gente continua nesse tema, sendo que agora a gente vai falar, né, de uma parte específica, vamos assim dizer, que está dentro de equilíbrio químico, que é sobre o produto de solubilidade, conhecido também como KPS, né? Esse é o último tópico que a gente vê sobre equilíbrio químico. Posteriormente, a gente começa discussões de outros assuntos, tá? Então vamos lá, né? Essa aula ela é até curtinha, é mesmo um complemento, né? De mais um caso que envolve equilíbrio químico, porque desde quando nós começamos a estudar equilíbrio químico, a gente viu o equilíbrio molecular, depois a gente expandiu, né, a ideia do equilíbrio molecular para o equilíbrio iônico, e a partir disso a gente conseguiu discutir um pouquinho sobre o caráter das substâncias, se é um caráter ácido, básico ou neutro. Posteriormente a gente falou um pouquinho da parte de hidrólise, né, que se relaciona ao equilíbrio químico, e a gente termina falando em produtos de solubilidade. Bem, o que é esse produto, né, de solubilidade? Primeiramente, né, falando de solubilidade propriamente dito, solubilidade ela se define, né, como sendo a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver, né, em uma determinada quantidade de solvente. Então, né, essa parte a gente discute um pouquinho na Química 1, né, quando a gente fala lá de soluções. Então, a gente sabe que quando a gente tem a presença ali de uma solução, necessariamente tem que acontecer uma dissolução e tem que existir um grau de solubilidade, tem que existir solubilidade na realidade, visto que para ser uma solução a gente precisa de uma mistura homogênea. Então, para o meio apresentar só uma fase, a gente tem que ter a solubilidade ali do soluto no solvente, né? Então, a solubilidade é justamente a gente conseguir, né, colocar uma determinada quantidade de soluto e a gente conseguir dissolver naquela quantidade de solvente. E aí, né, sendo que a gente sabe que em determinadas soluções, a solução por si só a gente vai definir como uma mistura homogênea. Sendo que quando a gente está nesse processo de construção de uma mistura homogênea, se a gente colocar excesso de soluto, né, nós vamos ter uma parte ali do soluto que não vai ser solubilizado e vai formar ali o nosso corpo de fundo. Ou seja, nós vamos ter uma parte que vai ser insolúvel daquele sal, né? Então, quando a gente fala, né, de uma solução saturada com corpo de fundo, nosso estudo agora vai estar um pouquinho voltado para esse corpo de fundo, ou seja, esse excesso que não foi dissolvido. O que está acontecendo então, né? O que ocorre em uma solução saturada com corpo de fundo, né? Qual é o processo que está acontecendo naquele corpo de fundo? Bem, para a gente poder falar de produtos de solubilidade, nós vamos estar trabalhando com sistemas na qual a gente tem uma baixa solubilidade daquele composto. Então, o exemplo aí, né, a gente tem o sulfato de bário, o BaSO4, e aí o BaSO4, né, a gente percebe que ele está em um meio aquoso. Então, a gente vê aqui a imagem que a gente tem esse sal, ele está em meio aquoso, ele não se solubiliza, mas a gente percebe que ele entra aqui em um equilíbrio químico, né? Então, a gente tem o sulfato de bário. O sulfato de bário em meio aquoso, ele vai entrar